quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. E aí, vocês estão gostando do livro de Neemias? Nós estamos no terceiro capítulo de Neemias. O que os trabalhos, o que eles trabalharam na retificação do muro, né? Então aqui está apresentando. E aqui eu quero falar com vocês que Neemias, ele era o copeiro do rei, e agora ele estava trabalhando na reconstrução dos muros. O rei permitiu, o Artaxerxes permitiu. Agora Neemias foi um reconstrutor de Jerusalém. Ele reuniu o povo para restaurar a cidade com seus muros e portas. Eram 10 portas e cada porta tinha um nome, tá? Cada porta tinha um nome. E se você olhar, cada porta tinha um significado e cada porta tinha uma função. E Jerusalém era a antiga Salém, onde Abraão encontrou Melquisedeque, que entregou o dízimo, vocês lembram? Lá em Gênesis 14, de 1 ao 20. Por isso é reverenciada como a cidade real, conforme fala no Salmo 48, 2. Um lugar onde o povo se alegrava de visitar, conforme o Salmo 122, 1. E se entristecerem quando estava destruída, conforme eles ficaram tristes quando destruiu. A cidade de Jerusalém foi destruída e agora ela estava sendo reerguida, e de acordo com ela foi reerguida de acordo como era a pessoa morava, né? A família construiu um muro até certa porta, aí a outra família continuava e assim por diante. Como se diz, cada um fez o seu pedaço. Eu imagino o tamanho do muro. As muralhas da cidade eram símbolos de proteção do templo e do povo de Deus, conforme o Salmo 125, né? Igual eu falei com vocês. E comumente não existiam, naquela época não tinham praças igual existem praças nas cidades. Hoje, muitas cidades têm praças, né? É difícil uma cidade não ter praça, mas naquela época não tinha praça nas antigas cidades. Da Terra Santa, as pessoas se encontravam nas portas, na entrada das portas. A entrada das portas eram os lugares de maior afluência de pessoas para encontros ou até negócios. Você lembra quando a Ruth foi trocada, né, a herança dela lá por um par de sapato? Foi a porta da cidade, né? E aqui processos judiciais também eram decididos pelos anciões e juízes publicamente nas portas da cidade. Neemias reuniu o povo junto à porta das águas para a leitura da lei de Deus, que nós ainda vamos ver. Porta tem um sentido de abertura ou direção e simboliza nossas vontades e orientações para as entradas em nossas vidas. Por isso, como Jerusalém era antes a habitação do templo de Deus, hoje nós somos santuário do Espírito Santo de Deus, conforme Coríntios 3,16. Então devemos cuidar bem de nossas entradas no sentido espiritual, tá? Porque se eu deixar o meu coração aberto para qualquer coisa vai entrar aqui: ódio, inveja, maledicência, fofoca. Eu tenho que estar com meu coração voltado para Deus. E essa explicação é muito importante. Na verdade, igual nós falamos aqui, né? Começou a reedificação dos muros. Então se dispôs Eliasibe, o sumo sacerdote, com o sacerdote e seus irmãos a reedificarem as portas das ovelhas. Então as portas eram feitas de madeiras e tudo. Aqui vai falando cada um de uma porta que vai falando aí no capítulo 3. É um pouquinho assim didático para ler, mas é muito importante você ler aí, né? E ver. A obra no capítulo 3 estava sendo executada em equipe, que é grande exemplo, né, gente? Nós temos que trabalhar em equipe. Nós temos que ser uma equipe. Somos o corpo de Cristo. Temos que trabalhar em equipe. Não podemos ficar desunidos.
como é bom trabalhar em equipe e respeitar a opinião dos outros. Uma coisa que eu estou aprendendo, que eu sou muito faladeira, sabe? Deus que me ajude, mas eu quero ficar mais calada em oração e em planejamento. Porque Neemias, quando ele chegou em Jerusalém, ele ficou planejando, ele saía de noite, montado no seu burrinho, lá no muro, sei lá, né? E ali, quando chegou lá na porta do monturo, ou porta do lixo, ele teve que deixar o burrinho dele lá e subir para ver de tanto lixo, de tanta bagunça que estava ali. E muitas vezes, e ele não falou nada com ninguém, ele não contou só no momento certo que ele falou do planejamento dele. Nós temos muitas vezes planejar as coisas diante de Deus. Neemias era um líder tão tão sensacional que ele consegue envolver todos na obra para erguer o templo, né? E neste capítulo 3, se você observar bem, os muros foram erguidos e dá para imaginar a extensão do muro, né? Eu sei que são 10 portas, né? E aqui ele foi pensando, repensando cada momento e tudo. Neemias foi ali. Neemias, quando ele falava com Deus, ele se colocava junto com o povo. Ele não colocava. Uma coisa que eu aprendi muito com minha antiga pastora foi me colocar no meio da pregação. Não colocar eu, nem você, mas falar nós. E aqui Neemias nos ensina muito bem, né? Quando ele pede perdão pelas transgressões, ele coloca, mesmo ele não praticando aquela transgressão, ele também se coloca no meio para pedir perdão, né? E nesse capítulo 3 de Neemias, vemos que a disposição de Neemias contagia todo o povo. E o líder, ele tem que ser assim, ele tem que estar contagiando todo o povo. O projeto que primeiro ele começou com o projeto em oração. Qualquer projeto, qualquer plano que eu tenho que começar em oração. E depois nós vamos começar a materializar este sonho. Qual é o seu sonho? Todo líder deveria conhecer a história e a vida de Neemias, que Neemias ele nos ensina muito bem como encorajar o povo a fazer a obra. Coloca animação, mas ele também colocou a mão na massa. Tem líder que quer direcionar as coisas, mas quer fazer as pessoas fazerem e não quer fazer. Fica parecendo o senhor feudal com seus escravos. Não, o líder também tem que colocar a mão na massa. Ele participou da obra junto com o povo ficou hiperanimado com a reconstrução dos muros. Muitos líderes dizem o que deve ser feito, mas não participam da execução do projeto. Querem viver de boa, no clamor da liderança, e muitas vezes conhece apenas a teoria e nunca praticou nada. No caso de Neemias, ele lidera pela capacidade e é um exemplo. Suas palavras tornam-se realidade a partir de sua atitude e, sobretudo, o relacionamento com Deus. Com isso, vemos nesse capítulo 3 que todos participaram com o exemplo e realizaram a obra ao redor da cidade. Por que os muros significam, né, proteção espiritual? Porque ele ergueu os muros, ele foi objeto de zombaria. Nós sabemos que Sambalat, eu falo Sambalat, não é Sambalat não, deixa eu ver aqui como é que fala. Eu não sei porque eu pus Sambalat na minha cabeça. Foi na hora que eles debocharam dele aqui. Eu vou achar aqui, tá? Só sei que eles... Tobias, né? E Sambalá, sei lá, Sambalá, eles debocharam. E fora o Árabe,
que era líder de 3 nações inimigas, que era os Amomitas, os Edomitas e os Moabitas. Eles eram parentes, mas eles eram inimigos, tá? E aqui, gente, cada família construía até essa porta. Olha a organização. Os filhos de Azeaná edificaram a porta do peixe. Cada porta tem um significado. Aqui não está sendo colocado, eu não vou colocar não, porque eu só falo com vocês o tanto de porta, tá? Assentaram as portas com seus ferrolhos e trancas. As portas eram feitas de madeira, tá, gente? Eu imagino que eram, tá chamando de porta, mas deve ser que as portas enormes, os portões. Ao seu lado reparou Meromete, filho de Uri, tudo organizado, gente. Tudo organizado, né? E aqui, gente, eu quero só voltar aqui no capítulo 2:17. Então lhes disse: estás vendo a miséria que estamos? Jerusalém, aqui é Neemias falando. Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Aqui é Neemias chamando o povo para reedificar os muros. Então ele está vendo a miséria que estamos em Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser pecado. Opróbrio quer dizer, deixemos de ser pecado, deixemos de ser opróbrio. E lhes declarei com a boa mão do meu Deus que estivera comigo, e também as palavras que o rei me falara. Então, na hora o povo animou, o povo falou assim: disponhamos-nos e edifiquemos-nos, e fortaleceram as mãos com a boa obra. Porém, Sambalate mesmo, tá? O Oronita, Tobias, o servo amonita, e Gessem, o Arabio, começaram a zombar, mas Deus deu êxito ao povo para a reconstrução dos muros, né? Para cima aí, só no finalzinho, só falar com vocês. Aqui eles continuaram, não olharam zombaria, mas eles foram construindo. Isso é muito importante. Se você tem um sonho, você ora, entrega nas mãos do Senhor, mesmo se debocharam de você. Quantas vezes já riram de mim, gente? Quantas vezes já riram de mim? E debocharam, mandavam desistir das pessoas, e eu não desistia. Quantas vezes debocharam de mim? Uma vez eu comprei um aspirador para dar para uma igreja de presente, e eles riram, debocharam do presente. Mas foi o que Deus mandou eu dar, sabe? Então, gente, não liga. Seja um Neemias, seja um incentivador, seja um exemplar, tá? Em Cristo Jesus. O que Deus mandar você fazer, você faz. Neemias estava lá na Pérsia, tranquilex e tudo, relax, mas ele teve a empatia. Ele tomou a dor do povo dele, que o povo dele estava lá. Quando ele ficou sabendo pelo irmão dele, Anani, como estava a situação de Jerusalém, ele resolveu ir ver com os próprios olhos o que estava acontecendo. Ele entrou em agonia, ele entrou em angústia. Isso já aconteceu comigo. Eu vi a situação de uma pessoa que eu passei a noite inteira sem dormir. Nós temos que tomar as dores das pessoas, nós temos que orar e ajudar as pessoas em Cristo Jesus. Amém? Então, vamos reconstruir muros em nome de Jesus. Vamos reconstruir a unidade da família. Vamos reconstruir a bondade, a misericórdia, a longanimidade, o domínio próprio. Vamos ficar à mercê do Espírito Santo de Deus que habita em nós. Que os muros sejam reconstruídos em nós. Vamos reconstruir os muros da leitura da Bíblia. Em nome de Jesus, irmãos. Estou falando para mim. Vamos reconstruir o muro do jejum, o muro da oração. E eu quero falar com você. Não desanime de ler a Bíblia. Eu sou a evangelista Patrícia e espero vocês no próximo capítulo. Esse é o livro Neemias, capítulo 4. Oi, quero saudá-los com a paz do Senhor, que ultrapassa qualquer entendimento. E aí, vocês estão gostando do livro de Neemias? Deixa aí nos comentários
o livro de Neemias. Hoje nós vamos entrar no capítulo 3, é o 16º livro da Bíblia, sabe? É o 16º. É muito bom, assim, o livro, a princípio, quando fala assim das famílias, porque o Neemias foi reconstruir os muros de Jerusalém que estavam derrubados. E só que tem que ele fez ele era um líder exemplar, e foi muito bom o jeito que ele fez. Aqui é o capítulo 3. Precisamos ter muros espirituais em nossas vidas, né? Precisamos ter, porque esses muros espirituais vão nos guardar do mal, guardar das coisas que são enviadas por Satanás. E esse capítulo 3, ele é muito importante. É o 16º livro da Bíblia. Neemias, o reformador de Israel, ele era um copeiro do rei Artaxerxes. Ele estava lá na Pérsia, né? E ele estava muito triste mesmo. E o rei percebeu que ele estava triste e quis saber o motivo da tristeza dele. E ele contou, ele foi no foco, assim, que as pessoas eram muito preocupadas com o antepassado. Ele falou assim: como posso estar feliz se a terra dos meus antepassados está destruída, os muros estão caídos, né? Porque as cidades naquela época eram muradas. E aí o rei, ele falou: o que eu posso fazer por você? E o rei permitiu que Neemias voltasse. Ele era cativo lá na Babilônia, mas ele era tratado muito bem, ele era de grande utilidade lá. E o rei Artaxerxes falou assim: olha, marca a sua volta, que você vai, mas você volta. E Neemias ele foi à cidade de Jerusalém, que já tinha sido destruída, né? Em sua história, ela foi destruída 16 vezes e se ergueu das ruínas para ser eternamente santa, conforme Isaías 26, 1 e 2, que nós sabemos que agora é a Jerusalém celestial. Nós que confessamos Jesus como Salvador, estamos preparando para entrar na cidade celestial, porque agora fala da Jerusalém, do Israel espiritual. Neemias foi um reconstrutor de Jerusalém e reuniu o povo para restaurar a cidade com seus muros e portas, porque não havia uma porta só. Conforme Neemias 3:31, deixa eu pegar aqui para ler com vocês aqui, capítulo 3:31, tá? Está escrito aqui assim, olha: depois dele reparou Malquias, filho de um ourives, até a casa dos servos do Senhor e dos mercadores, defronte da porta da guarda, ao eirado da esquina. Entre o eirado da esquina até o eirado da esquina. Entre o eirado da esquina e a porta das ovelhas, repararam os ourives e os mercadores. Então, existiam essas portas aí, né? E aqui, o que eu entendi, cada chefe de família erguia o muro, era em comum acordo, perto da sua casa e tudo, né? E aqui, processos judiciais eram também decididos e tudo. Ah, não, já errei, pera.